É o Evangelho segundo Jesus o Cristo, o Cordeiro Eterno, imolado desde antes da fundação do mundo e manifestado na carne como testemunho de que Deus está reconciliado com a criação. Hoje eu vou ler em Mateus, no capítulo 10, Mateus 10, Jesus enviando um grupo de 70 discípulos para irem de cidade em cidade, precedendo-o antes que ele ali chegasse naqueles lugares. E lhes disse assim, antes de enviar-lhes, ele lhes disse: depois disto o Senhor designou outros 70, porque ele já tinha mandado e enviado grupos anteriores. Agora ele envia de novo outros 70 e os enviou de 2 em 2. Eram grupos de 2 pessoas, 35 grupos de 2 pessoas, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para chegar. E lhes fez a seguinte advertência a esses que ele enviou: a seara é grande, olha os campos, mas os trabalhadores são muito, muito poucos. Olhem vocês, 70 pessoas para esse mundo inteiro. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Não é discutidores, debatedores, articulistas, trabalhadores. Gente que não tenha medo de enfiar a mão na dimensão concreta da vida. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Gente que se dedique à necessidade, à carência, ao clamor da vida. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Ide, não leveis bolsa, nem mochila, nem mesmo um outro par de sandálias. E não percais tempo com conversas desnecessárias pelo caminho. Ao contrário, ao entrardes numa cidade, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se vocês entrarem num lugar, cheguem no espírito da paz, carregados de desejo de paz, de vontade de bênçãos. E ao entrardes numa casa, dizei logo de saída: paz seja nesta casa, sobre esta família. E se houver ali um filho da paz, um único filho da paz, naquela casa, naquela família, não é um crente de igreja, é um filho da paz. É um ser humano de boa vontade, um ser humano acolhedor, com o coração cheio de hospitalidade. Esse é o filho da paz. Repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver naquela casa nenhum filho da paz, a vossa paz voltará para vós outros, e vocês seguirão adiante. Permaneçam na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, participando reverentemente da vida deles, com gratidão, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa, dizendo: apareceu uma oportunidade melhor, tem agora uma hospedagem mais rica, um homem melhor, vou mudar para lá. Lá eu posso me beneficiar mais. Não façam assim.
Se vocês foram acolhidos num ambiente simples, porém amados e recebidos com paz, permanecei neste lugar. Não andeis a mudar de casa em casa, procurando supostamente novas e oportunísticas situações de oportunidade. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, não se preocupem com cultura alimentar, disciplina de nenhuma natureza. Comei do que vos for oferecido. Eles comem o quê? Todas as coisas oferecidas com boa vontade, recebidas com ações de graça, estão santificadas diante de Deus. Por isso, estando com eles, participai da cultura deles. Comei tudo que eles vos oferecerem com alegria grata. Também em todo lugar tem doentes. Curai os enfermos que houver nesse lugar. Imponham as mãos sobre eles, orem sobre eles, desejem e invoquem saúde sobre todos. Todos os que houver nesse lugar. E anunciai a eles o seguinte: a vós outros está próximo o reino de Deus. Vocês estão sendo visitados por uma dimensão celestial. Aproveitem, o reino chegou, está batendo às portas das casas de vocês. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Batei o pó da poeira da cidade, dos vossos pés e sandálias, e dizei: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, nós sacudimos aqui contra vós outros. Nós não vamos levar nenhuma rejeição conosco. A rejeição de vocês para conosco fica com vocês. Nós vamos seguir limpos e vocês fiquem com a poeira das suas próprias rejeições. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Vai chegar a hora em que a gente vai dar conta até da poeira das nossas rejeições. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor. O critério de Sodoma e de Gomorra será muito mais suave do que o dessa cidade que teve toda a chance, ou dessa casa que teve toda a oportunidade de amor, de graça, mas no coração rejeitou até a cura, rejeitou até o milagre, rejeitou até o que lhes pudesse vir como bondade divina, rejeitaram. Por isso colocaram e levantaram o critério do rigor para um nível infinitamente superior do que aquele que incidirá sobre Sodoma ou Gomorra, que, aliás, foram objeto do juízo de Deus por serem lugares inóspitos, porque não conseguiram hospedar anjos respeitosamente. Então, o que está em questão aqui antes é receber, rejeitar, receber, acolher, ficar, rejeitar, sair, bater o pó e adiante. E a evocação que se faz é de Sodoma e de Gomorra, ou seja, é da falta de hospitalidade, de acolhimento e do tratamento de rejeição hostil e deliberado para com a palavra entendida, porém não querida. E aí, Jesus prossegue, o texto prossegue no verso 17 de Lucas 10, dizendo o seguinte: então, foram eles, voltaram, regressaram esses 70 discípulos, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Que coisa maravilhosa. Os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Impressionante
como crente, sente uma alegria extraordinária nas coisas relacionadas a Satanás. Até esses discípulos aqui. Olhem que leprosos foram curados, cegos viram, doentes e enfermos foram restaurados. Eles encontraram gente linda que os acolheu em casa, filhos da paz que se esforçaram como puderam para agradá-los. Mas quando eles voltam, o que eles lembram não é de nada disso, é do diabo. É do diabo. É um tesão em Satanás que é uma coisa extraordinária. Até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Quando na realidade a coisa mais admirável é, Senhor, até os humanos nos acolheram como anjos do Senhor. Que coisa linda! Os lobos, nós passamos como cordeiros no meio deles, eles se afastaram. Havia um determinado temor da pureza do nosso caminhar. Os doentes foram curados de todos os seus males e famílias infelizes foram alegradas pela nossa presença e os filhos da paz foram revelados, exaltados e validados. Tanta coisa linda pelo caminho. Não tem uma única história de terem sido rejeitados, de terem batido o pó da poeira, que se apegaram às suas sandálias porque haviam sido rejeitados na cidade. Não. Como diria a nossa netinha Giovana, tudo sim. Foi tudo sim para eles. E eles chegam para Jesus e a grande alegria é essa, é o diabo. Os demônios obedecem a gente quando a gente fala no teu nome. É a glória do poder errado. É a alegria pelo poder inferior. O difícil, gente, é conquistar homens, não é submeter demônios. O difícil é comover famílias que se tornam hospitaleiras para o bem, para o evangelho, para Deus, e não expulsar demônios. O que é difícil é passar sem medo no meio dos lobos, crendo na palavra daquele que nos enviou e não expulsar demônios. Demônios são a manifestação mais simples. Difícil é gente, difícil é homem, difícil é relacionamento pessoal, difícil é encontro. Difícil é encontrar gente que queira ser curada mesmo, de verdade, ao invés de só falar no assunto. Agora, expulsar demônios. Se eu sou luz, os demônios estão fugindo da luz. Se eu ando em nome de Jesus, eu não preciso dizer nada, eu já sou um grito de libertação. Demônios. Mas crentes, mesmo os que estavam mais distantes do processo religioso imediato, sentem uma alegria extraordinária em sobrepujar demônios. Por que será? Eu às vezes suspeito que essa alegria dos homens em relação aos demônios é apenas a falta de coragem existencial e espiritual para declararem o fato para si mesmos de que os verdadeiros demônios a serem vencidos não vêm de Satanás para mim, mas vão de mim para Satanás. São os que habitam o meu coração, meus ódios, minhas raivas,
minhas antipatias, minhas guerras. Isso aqui é que é comida para Satanás. E que é o homem que serve. É você que serve. Mas andando em nome de Jesus, demônios saírem correndo, é normal. Demônios se nos submetem, é normal. O difícil é a gente se submeter à palavra de Jesus. Demônios creem em Deus e tremem, eles se submetem pelo nome de Jesus. Nós é que dizemos que cremos, não trememos, não tememos e não nos submetemos à palavra de Jesus. Demônios se submetem, homens não. Portanto, o difícil não é expulsar demônios, o difícil é expulsar a maldade humana do coração humano. Por isso é que quando eles disseram essa palavra de exaltação, Senhor, os próprios demônios se nos submetem, tivemos uma nova experiência em teu nome, mas é a nós que eles se submetem. Começa a soberba a crescer no coração. A soberba que cresce mais rápido é aquela do crente que acha que se tornou soberano sobre Satanás. Ah, é em teu nome, mas glória seja a mim. Você sabe como é. Mas Jesus então lhes disse, após ter ouvido isto, é verdade, eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago, porque vocês estavam indo conforme eu lhes enviei. E Satanás se despencou do céu como um relâmpago, diante da singeleza poderosa das ações espirituais que eu enviei vocês para praticarem. Satanás caindo do céu como um relâmpago. Por quê? Por quê? Porque eles se deixaram enviar como cordeiros para o meio de lobos. Porque eles não creram que os fins justificavam os meios. E foram andando na direção do chamado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como cordeiros, atravessando sem medo no meio dos lobos. Crendo que o poder não estava no dinheiro, nem na bolsa, nem no alforje, nem na poupança, sabendo que não havia tempo para ser desperdiçado com tolice no caminho, buscando gente de paz para estabelecerem pontes de paz com os filhos da paz, não sendo oportunistas, visando lucros entre os ricos do lugar, mas permanecendo no lugar do verdadeiro, singelo e primeiro acolhimento, com o coração simples e puro, participando da vida, sem discriminação, sem acepção de pessoas, comendo de tudo que nos seja oferecido com ações de graça, sem nenhuma... Tá a mão, quem quiser, entre, tome posse, está aqui. Isso eles fizeram. E então Jesus disse, por isso Satanás caiu do céu. Não foi porque vocês saíram expulsando demônios em meu nome, o que até aconteceu, mas foi porque vocês viveram o que eu ensinei. É o modo de vida que derruba Satanás. Não são gritinhos em nome de Jesus, é o modo de vida que derruba Satanás. Não são exorcismozinhos praticados em nome do talismã Jesus o Cristo. É o modo de vida segundo o Evangelho, segundo o amor,
segundo a compaixão, segundo a justiça, segundo a misericórdia, segundo a inclusividade, a tolerância, segundo o não fazer acepção de pessoas, conforme o nosso Pai que está nos céus. É esse modo de viver que derruba Satanás. Aí Jesus diz: eis que eu vos dei autoridade, eu vos dei. Tem alguma coisa a ser transferida para nós, tem uma autoridade a ser dada, que você não conhece ainda. Que praticamente todos os que se dizem discípulos e cristãos que eu conheço não conhecem ainda essa tal autoridade. Não conhecem. Porque não vivem esse modo de vida. O que nós temos muito é gente usando o nome Jesus para tentar expulsar demônios ou parar crises histéricas que eles chamam de endemoniamento, ou possessões autoinduzidas pelo psiquismo demoníaco que o indivíduo aprendeu e desenvolveu para praticar em sessões de exorcismo. Mas não são nem demônios. O que se vê hoje em dia é no máximo isso. É a comercialização do exorcismo e da expulsão de demônios. Porque o argumento é o seguinte: você viu, se o demônio se submete a mim, eu mando sair em nome de Jesus, mesmo que seja esse demônio fajuto, e ele sai. Então quem é você para não dar o dízimo aqui? Deus está confirmando que a gente o representa porque os demônios saem correndo. Então bota teu dinheiro aqui, porque aqui é o gasofilácio do reino de Deus. É isso que se diz a você hoje, aqui no mundo inteiro, negando o Evangelho. Enquanto Jesus diz: é tudo de graça. Se vocês forem como ovelhas para o meio dos lobos, se vocês andarem nesse espírito da paz, procurando gente de paz, fazendo pontes de paz, anunciando o Evangelho da paz, participando em paz da vida do mundo, da vida das pessoas, como verdadeiro sal da terra, então sereis luz do mundo. Mostrando que o portal do reino está aberto, está aqui, é só entrar pela fé. E aí Satanás não aguenta. Não é o grito de vocês usando meu nome, é o modo de vida de vocês vivendo assim, praticando assim, sendo ativados assim no meu amor, é o que Satanás não suporta. Cai do céu na terra como um relâmpago. Por quê? Porque eu vos dei autoridade, eu vos dei poder, essa exousia, essa autoridade de carregar o poder daquele que me autorizou, daquele que disse ide. Quando eu vivo segundo o que ele ensinou, eu o levo em mim, ele foi em mim. Quando Jesus diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, e diz ide, e eu vou como uma ovelha do Evangelho, no espírito do Evangelho, conforme eu já 3 vezes expliquei aqui, só agora qual seja, de acordo com Jesus, o diabo cai do céu na terra. Não porque eu andei gritando de esquina em esquina, sai em nome de Jesus, mas porque eu passei por cada lugar carregando o amor de Cristo, a paz de Jesus, o espírito da reconciliação, o desejo de construir pontes, de encontrar os filhos da paz, de curar os doentes, de libertar os enfermos, de trazer saúde, bem e vida, sem interesse financeiro, sem levar nem bolsa para carregar oferta, nem nada, ficando sempre no lugar da primeira hospedaria, do primeiro aconchego, do primeiro carinho, honrando os humildes que primeiro me acolheram. Aí Satanás não aguenta esse estilo de vida e cai do céu na terra como um relâmpago. Porque essa é a autoridade, é viver assim,
Quando Jesus diz, ide e praticai assim, e a gente vai e pratica assim, essa autoridade fica sobre nós. Essa autoridade fica sobre nós. Ela é acendida em nós. Ela é avivada em nós. Ela é ativada em nós. Essa autoridade, quando a gente vive assim, ela aparece. Eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, como diz o Salmo 9:13. Eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Não está falando de sair procurando cobra para pisar na cabeça, nem escorpião, você entende que a linguagem é metafórica. Eles estavam falando de demônios e Jesus fala de serpentes e escorpiões porque é uma linguagem arquetípica que eles entenderiam completamente bem. Eis que eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo e qualquer poder do inimigo espiritual, qualquer um. Não tenham medo, ele não tem invenções novas a trazer. Eu vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e vos dei autoridade sobre todo e qualquer tipo de poder do inimigo, e nada absolutamente, que significa absolutamente. Nada, absolutamente nada de qualquer que seja o poder do inimigo vos causará dano. Nada. Cara, é muita força, é muito poder. Que é ativado na simplicidade. Por isso ele conclui dizendo, não obstante, apesar disso tudo, alegrai-vos, sim, mas não porque os espíritos imundos se vos submetem. Porque isso é bobagem. É só vocês viverem como eu ensino a viver e Satanás sai da frente. E os demônios fogem. E se submetem a vocês se vocês andarem conforme eu ensinei a viver e andar. Portanto, alegrai-vos não porque os demônios se vos submetem pelo meu nome, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. E se você não tiver nome escrito no livro da vida, o demônio pode até dizer que te obedece. Ele pode até fingir que te obedece para gerar um sentimento de validação em você, para você continuar se batizando todo dia no seu auto-engano, sem jamais se converter. Demônio tem esse papel de validar o falso profeta em conluio com ele, porque Satanás não expulsa Satanás. O demônio entra em conluio, ele manda sair, o demônio sai, aí todo mundo aplaude. E ele, o falso profeta, é validado, mas o nome dele não está escrito no livro da vida. Jesus repete esse princípio o tempo todo. Você fica brincando com isso? Pelo amor de Deus, que poder! Eu tenho falado, não sei se você tem notado, dia após dia, sobre aquilo que em nós pode ser despertado, que está morto em nós, ou porque a gente ainda esteja morto em delitos e pecados, ou porque, em já sendo acordados, não praticamos a totalidade da palavra, e o poder de Deus é ativado pela prática da palavra. O poder de Deus em todas as dimensões, em mim, em qualquer que seja a área do desafio, da tribulação, da tentação,
esse poder, essa autoridade, essa exousia divina só é, de fato, ativada em mim se eu ando como ele andou. Se estando nele, caminho como ele andou. Se me deixo enviar como uma ovelha para o meio dos lobos. E coerentemente vivo, sem bolsa, nem alforje, nem nada, se a minha garantia não está em lugar nenhum, mas exclusivamente nele, não perdendo tempo na existência, buscando conexão com os filhos da paz e honrando os vínculos com os filhos da paz, não andando de maneira oportunística e sagaz, querendo saber quem pode me dar mais, participando do nível de maior inclusividade possível da vida, possível de ser vivida no lugar onde eu fui acolhido, portanto eu como de tudo que me seja oferecido com ação de graças e carrego no coração aquela vontade de curar os enfermos do lugar, de ver a consciência, a saúde e o equilíbrio que o perdão e a paz produzem na vida, na alma e geram até no corpo, curando-nos. Se o desejo de vocês for esse, vocês andarem nesse espírito, mostrando que o reino chegou, está aqui, então Satanás não vai aguentar, demônio nenhum vai ficar, eles vão fugir de vocês, vão se submeter a vocês. Mas não se alegrem disso, isso ainda é a alegria com a poeira. Poeira, poeira, levantou poeira. Ainda é a alegria com poeira. Não se alegrem com isso. Ou, se alegrarem, seja uma alegria do tamanho dela. Porque o que está valendo aqui para sempre, para produzir alegria eterna, não é o fato de que demônios se vos submetem, mas o fato de que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Por quê? Porque vocês são minhas ovelhas, creem em mim, andam conforme o meu ensino. Por isto, as ovelhas desprotegidas, desaparatadas, destituídas de tudo, que foram pela fé, que caminham pela fé e que não confiam em si mesmas no meio dos lobos, mas nem assim os temem. A essas ovelhas eu dei e dou a minha autoridade, para elas pisarem em todas as serpentes, em todos os escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada, nada, nada vos causará dano. Quem vos separará do amor de Deus? Quem? Quem? O quê? Que poder? Como eu falo aqui aos milhares, e você já deve até saber. Vos dei autoridade, vos dei, eu tenho, Ele me deu. Ela está em mim, sobre mim, e ninguém a tirará de mim. Enquanto eu andar como uma ovelha, seguindo a Ele, que é o bom pastor, enquanto em mim o que houver seja o desejo de construir pontes de paz, enquanto eu não andar com o interesse daquele que seja um enviado sagaz, sempre buscando oportunidades de se enriquecer mais, enquanto eu andar na simplicidade que honra os simples e que não busca novas oportunidades por cultuar chances de oportunismo, mas ao contrário, se vê em todo lugar como um canal de graça e de cura e de bondade e de misericórdia de Deus fluindo para dentro da comunidade humana, enquanto vocês forem assim, e se vocês praticarem isso com simplicidade o tempo todo, todo dia,
Satanás cai do céu, não é preciso fazer nada, basta viver assim. Basta viver assim, não tem que fazer marcha para lugar nenhum, que não derruba nada, só exalta homens. Basta viverem assim, Satanás cai do céu. Não precisa ser 500 mil, basta que 70 vivam assim, sejam assim. Satanás cai do céu como um relâmpago. E fiquem alegres não porque Satanás cai do céu, os demônios se vos submetem, mas porque os nomes de vocês estão escritos no reino de Deus, estão escritos no livro da vida. E quanto à autoridade, eu vos dei. Quando vocês me ouviram dizer, ide, e foram, pisando no chão da minha palavra e praticando a minha palavra, naquela mesma hora o meu poder estava ativado em vocês. E todas as vezes que vocês andarem nesse espírito, esse poder cresce, se avoluma, se manifesta, se dilata, se expande. Satanás não suporta. Quando, sem pensarem em Satanás, vocês pensam primeiro nos homens e acolhem os seres humanos e vivem assim, demônios fogem. Quando vocês andam cheios do amor que quer curar, não da ambição que quer lucrar, Satanás foge, cai como um relâmpago. E vocês serão ativados no poder do reino de Deus, aonde quer que vão, se viverem assim, se praticarem assim, se andarem no chão dos meus mandamentos, segundo o meu espírito e a minha motivação. Ninguém segurará vocês, e não nasceu ainda esse poder para barrar esse espírito poderoso. É aí que habita o verdadeiro poder de Deus no mundo. É quando gente cheia desse amor anda nesse espírito, que Satanás cai do céu, demônios fogem. E a gente se alegra não por causa de Satanás, mas porque os nossos nomes estão escritos nos céus. Senhor, abre o nosso coração para que todos nós tenhamos esta ambição na vida de vivermos não para nós mesmos ou por causa de qualquer que seja a alegria ou jactância pessoal. Salva-nos da soberba enquanto isto, mas ajuda-nos a aprender a alegria daqueles que vão como ovelhas para o meio dos lobos e voltam vendo que Satanás não suporta essa atitude, não aguenta essa pureza, não tem instrumentos, nem armas, nem poderes, nem estratagemas que nos possam vencer se nós andarmos na simplicidade de não fazermos jogo nenhum na vida, apenas seguindo puros o caminho que nos foi designado. Por favor, ajuda alguns a entenderem isso. Porque quando alguns começarem a entender, a viver e a praticar, nós vamos ver essa espalhação de demônios que não poderão aguentar. Eu sei que agora, enquanto eu falo, enquanto eu rasgo esse véu de Apocalipse e desnudo a Satanás em teu nome, na presença dos teus filhos, alguma coisa divina já começou a acontecer. E eu sei que tu vais completá-la no coração de muitos. Em nome de Jesus. Amém e amém.